Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa mais uma semana e eu convido você a dar um pulinho lá no YouTube para dar um clique, um joinha no áudio de hoje, que a gente já começa a semana compartilhando o amor de Deus, viu? Vamos ler então e estudarmos juntos, né? Batermos um papo aqui no Adorescente a respeito do que está escrito em 2 Reis, capítulo 5. A semana passada analisamos os milagres do capítulo 4 e essa nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da história de Naamã, que está então na sua Bíblia na sequência aí, né? Nesse capítulo que vamos recapitularmos juntos, aprendermos sobre os cuidados de Deus na vida da gente, viu? Incrível a lição que nós vamos tirar nessa semana, que está registrada também no livro Ungidos, que é a leitura complementar que a gente indica para você, e são os capítulos 20 e 21, terminando a história de Eliseu, grande profeta, hein? Olha só, e não poderia ser diferente, nessa semana nós vamos aprender sobre alguns personagens. Eu vou separar por dia cada um dos personagens da história da semana. Inclusive, é uma semana que fala sobre cura. Estamos num momento de pandemia, não é? Vale toda a nossa atenção a respeito deste assunto. Como cada um que foi envolvido nessa história pode ser uma luz para os nossos dias hoje. Deus não deixa a Bíblia escrita só porque achou que seria bonitinha para a gente ler uma história, não. É para a gente ouvir e realmente extrair o melhor para a nossa vida prática hoje. Seres humanos são os mesmos de qualquer época, a mesma matéria, mesmos sentimentos, não é? Tem doenças da mesma forma em todas as épocas. Naamã, ele ficou leproso, mas vamos conhecer um pouquinho a história ao redor de Naamã. Ele era um chefe do exército do rei da Síria, aliás, um grande respeitado homem, viu? Por quê? Porque Deus deu, através de Naamã, o livramento aos sírios, e as conquistas foram grandes ali na região. Inclusive, Ben-Hadad, o rei da Síria, havia derrotado os exércitos de Israel na batalha em que resultou, inclusive, a morte de Acabe. E aí ele levou, então, nessa guerrilha, prisioneira uma menina lá como cativa. E algumas bíblias falam, né? A menina cativa, né? A serva, a escrava, a moça menina distante do lar. Essa pequena jovem, ela foi uma testemunha de Deus ali onde ela foi levada. E é incrível isso, porque ela foi levada como cativa para servir a esposa de Naamã, que era então o chefe do exército do rei da Síria, gente. E olha só, uma pessoa é levada cativa, e ainda era menina, de acordo com o relato, não sabemos a idade, mas essa menina que foi levada como serva, ela estava ali e viu que o seu senhor ficou doente, ficou com lepra. E naquela época, a lepra, você foi atingido com essa doença, as pessoas não podiam chegar perto de você, exatamente como acontece hoje com o coronavírus, havia um contágio. Então, assim, inclusive em Israel, quando uma pessoa ficava leprosa, outros gritavam, leproso, leproso, aí todos saíam de perto, né? Saíam da proximidade. E na Síria não foi diferente, o chefe, né, o comandante do exército teria que ficar isolado, e ela com certeza viu a esposa, que era sua patroa, a sua ama, de acordo com a Bíblia ali, quem sabe sofrendo em relação ao assunto. Veja só, ela expressou, de acordo com o que está escrito na Bíblia, que ela fala assim, oxalá, né, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. E aqui a gente fala um pouquinho a respeito dessa menina, gente. Primeiro, como é que pode, né, alguém sendo levado cativo contra a sua vontade? A gente não sabe se os pais dela foram mortos nessa guerra, neste momento, e ela, em vez de ter ódio e desejar isso, morre mesmo, você não fez isso comigo, me tirou da minha terra, é Deus fazendo justiça, juízo. Ao contrário, ela desejou que o seu inimigo fosse curado. Já pensou?
É uma lição para a vida da gente, né? Outra lição que essa menina deixa para nossa análise hoje, sabe? Profunda, para a gente pensar e reavaliar o nosso estilo de vida. Às vezes a pessoa olha feio para a gente, às vezes a pessoa é grosseira conosco, né? Pode acontecer isso ou coisas até um pouquinho mais graves, mas não a ponto de levar, né, você como escravo, como cativo, de forma injusta, né? Era uma menina, foi arrancada do seu lar, da sua terra, da sua nação, dos seus pais, da sua família e desejou o bem para o seu inimigo. E a gente, por muito menos, né, já deseja que a pessoa seja trucidada, que Deus atue, que seja vingada, por muito menos, incomparavelmente menos. Puxa, como a gente tem o que aprender, não é? E olha só outra coisa, a fé dessa menina. Ela tinha convicção que o seu patrão ia ser curado. Ela não, talvez seja curado. Não, se o meu Senhor fosse lá, seria curado. É hora de a gente encerrar o adolescente de hoje, pedindo a Deus a índole dessa menina, que de acordo com a leitura complementar dessa semana, você vai ver que é um exemplo, né, de educação em casa. Os pais foram pessoas que educaram a menina, ensinando a servir com gratidão e reverência, independente das circunstâncias. Diz que os pais que agem assim, ensinam seus filhos dessa forma, porque não sabem onde eles estarão parando nessa vida, onde eles irão cair, talvez próximo, longe, né? Que eles ensinando através do exemplo a serem pessoas educadas, submissas, agradecidas, reverentes, né, aos seus pais, estarão ensinando isso para com seus patrões, estarão ensinando inclusive isso para com Deus. Gratidão e reverência. Já pensou? Mesmo com inimigos. Puxa vida, que Deus nos ensine, que Deus nos ajude a ter a fé dessa menina, que não tinha dúvida de quando Deus age na vida de um ser humano, ele pode restaurar, ele pode curar. Não importa se você está, de repente, diagnosticado com coronavírus. Se Deus colocou assim, né, nos seus relatos, não, você não vai morrer agora. Você não vai descansar agora, não vai. Ele pode te curar. E vai te curar. Né? Não tenha medo, não hesite, né, em confiar nesse Deus da menina cativa. Vamos orar então a Deus? Vamos, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com nosso Pai. Bondoso Deus e bendito Pai, muito obrigada porque o Senhor deixou escrita a história desta menina. Exemplo de vida tão pequena. Não era moça, não era jovem, a Bíblia fala de uma menina. Uma criança educada da maneira como o Senhor ensina que sejamos. Às vezes, Pai, tem adultos que não têm a maturidade dessa criança. Vivem como crianças imaturas, desejando o mal, revoltados com qualquer coisa que ocorre, e eu me incluo nisso. Que o Senhor me ajude e ensine a cada um de nós para que amadureçamos, para que a gente tenha essa fé bonita, convicção, que quando o Senhor quer, quando o Senhor deseja, quando o Senhor tem um propósito, não existe um talvez, o Senhor o faz. Se o Senhor desejar curar algum ouvinte do adolescente que está contagiado com coronavírus ou outra doença, eu te peço a tua bênção nesse momento, a tua cura, as tuas mãos sobre ele, sobre ela. E que a gente confie no Senhor e sejamos submissos, sejamos pessoas que desejam o bem do próximo, independente das circunstâncias. Guarda-nos em ti, para ti, é o que te pedimos, meu Pai, e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Por mais difícil que pareça, que assim seja, nos entreguemos a Deus, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa em nós, assim como fez naquela menina. Um grande abraço para você, fique com Deus, um excelente dia e até a próxima. Tchau, tchau!